Lula impôs sigilo de 100 anos a mais de 1.300 pedidos de informação no ano passado. O petista havia prometido durante a campanha presidencial de 2022 que, sob sua liderança, o governo federal seria mais transparente. Na ocasião, ele chegou a sugerir que revogaria os sigilos impostos na gestão de Jair Bolsonaro. Porém, já no primeiro ano de mandato, o presidente da República descumpriu a promessa e negou 7 pedidos de informação a mais do que os 1.332 que foram negados por seu antecessor em 2022. Entre os pedidos de informação negados pelo governo estão a agenda de Janja e a lista de militares do batalhão da Guarda Presidencial que estavam de plantão durante os atos do dia 8 de janeiro de 2023. Curioso isso, né, Ana? Principalmente esses 2 itens que nós destacamos aqui, a agenda de Janja e também a lista dos militares que estavam aí a trabalho no dia 8 de janeiro. Por que será? Por que será? E General G. Dias desapareceu, né? Simplesmente ninguém escuta mais falar o nome, desapareceu, ninguém questiona, a velha imprensa não questiona, alguns parlamentares também deveriam continuar questionando. Agora, por que a agenda, né, de Janja também vai entrar sob sigilo? Alguma coisa que o Brasil não pode saber ou alguma... Eu acho que, inclusive, os próprios políticos, ministros do PT devem estar bastante preocupados com essa agenda super sigilosa da Janja. Ninguém, quando o presidente Bolsonaro disse que colocaria sigilo no cartão corporativo, foi um escarcéu. Foi um escarcéu, a imprensa caiu em cima, questionou, cobrou. Como tem que cobrar? Todo governo tem que ser cobrado mesmo. Mas essa notícia hoje não está sendo cobrada como foi cobrada do presidente Bolsonaro. Mas daqui a pouco, já, isso aqui vai ser culpa de Jair Bolsonaro. Eu fico imaginando, eu fui filho de primeira-dama, que não admitia chamar por esse nome. Aí se eu chamasse, ela e a minha mãe ia achar ofensa grave, hein? Primeira-dama. Nada a ver. Que bobagem é essa e tal? Nunca apareceu num comício do meu pai. A única arbitrariedade que minha mãe, a ilegalidade que minha mãe praticava, é que aparecia lá a mãe de quem se meteu em arruaça, aparecia no sábado com aquela conversa de sempre. Dona Biloca, o meu filho é um menino bom, mas começou a andar em má companhia. Tá? Minha mãe ligava para a delegacia, isso é irregular, ela pedia para o soldado que estava lá, solta o rapaz. Aí ele bebeu, tá lá, tá a mãe dele aqui, aí soltava. Ela fazia isso. Seria isso que você encontraria se fizesse uma investigação sobre o que fazia a minha mãe de irregular. Você esconder informação sobre a primeira-dama? Eu vivi, o meu irmão também foi prefeito. O que faz a primeira-dama? E o interior é igual. Você, primeira-dama no município, você tem as exibidas, você tem hoje, né? De uns tempos para cá, você tem as cúmplices, as comparsas, mas antes não tinha nada disso. E outra coisa, a Michele Bolsonaro fez um trabalho muito bonito, discretamente, na especialidade dela, e é isso que cabe à mulher do presidente. Tem nada de primeira-dama. Primeira-dama não é cargo, primeira-dama que fica se metendo. E é por isso que cidade interior também é bom. Primeira-dama que se mete em política é imediatamente convidada pelo adversário a se candidatar. Para com isso, para de dar palpite. Aqui, por quantos anos? 100 anos. É coisa grave. É coisa grave. O problema é que é uma primeira-dama que é metida a entender de geopolítica, né? É, socióloga. Foi representar o Brasil. Foi representar o Brasil na ONU. Então, já que ela tem esse papel político, a agenda dela precisa ser conhecida. É claro, é claro. É claro. Ela, porque ela usa o poder que não tem tomando do marido.
Eu vou jogar lá para São Paulo, mas antes vamos exibir aqui mais uma promessa de campanha não cumprida aqui do presidente Lula. Quer comentar, Augusto? Não. Já autoexplicativo. Tá tudo dito. O pessoal de São Paulo cuida disso. Piotto. Eu vou me juntar aí ao Augusto e Ana. A agenda da primeira-dama, pelo cargo que em tese... Cargo não, né? Pelo papel que ela deveria desempenhar, não tem interesse para o Brasil. Mas como o próprio presidente já fez isso, ele conversa de assuntos de Estado, pelo que eu estou entendendo com ela, né? E parece que também ela controla quem conversa com ele, o telefone, a agenda dele. Bom, então não pode estar no sigilo. Isso é ato da administração pública. E aí tem o critério da transparência que está muito especificado na lei, ou seja, não pode ser sigiloso. Porque se ela está, por exemplo, com informações de Estado, aí tem um problema. Ela não poderia ter essa informação de Estado, de, por exemplo, segredo de Estado. Ela não poderia. Se ela está, eu já tenho um crime aí, um problema aí. E é grave. E é grave porque a lei deixa muito claro quem pode ter acesso a determinadas informações do governo brasileiro. O presidente não pode levar essa informação para quem ele deseja. A lei diz com quem ele pode falar certas coisas. Está muito claro, não é só no Brasil. Esse é o tipo de legislação que existe no mundo inteiro. Claro que temos a nossa lei específica. Então, se ela sabe de alguma coisa, e daí a razão, estou entendendo que seja isso, ela deve saber de muita coisa importante, por isso decreta-se sigilo nas comunicações e na agenda de visitas que ela recebe no Palácio como primeira-dama. Bom, e vamos lá, agora a segunda questão, talvez mais prosaica. Quem são essas pessoas que não podem ser identificadas? Porque se ela recebe familiares, bom, é natural. Ela mora lá, familiares podem visitá-la. Se ela recebe pessoas assim para falar sobre ações sociais, é um papel que primeiras damas normalmente desenvolvem. Não parece ser o caso da Janja. Só lembrando aqui, e é digno de nota sempre, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, deu visibilidade a uma população gigantesca de pessoas que ninguém levava em conta. Daí você vê todo esse uso de Libras para se comunicar com essas pessoas. Essas pessoas eram ignoradas na comunicação brasileira. Como são ignoradas no mundo inteiro, em boa parte do mundo ainda, que não percebeu que essas pessoas precisam do mínimo de cidadania e elas têm que saber o que está sendo dito. Inclusive informações importantes, como qualquer cidadão. Ela deu visibilidade a essas pessoas. Tanto que esse programa não foi abandonado. A gente vê as pessoas se comunicando por Libras nas informações do governo. Então, a questão da Janja chama atenção, primeiramente, por que ela deve ter recebido alguma informação a ponto de necessitar o sigilo. Agora, vamos lá. Se ela recebeu informação a ponto de sigilo, já tem um problema dela ter recebido esse tipo de informação. E se ela está recebendo pessoas que vão conversar diretamente com o presidente e isso não pode ser informado, bom, o critério de transparência acaba com isso. Não deveria ter sigilo. Sem contar, obviamente, de novo, a contradição, a promessa não cumprida do que diz. Mas o que o Lula diz, o que o Lula fala, bom, enfim, é só o que o Lula diz e o que o Lula fala. Me incomoda ver gente teoricamente bem informada nesse país, ou bem informada, que acredita que aquilo vai acontecer do jeito que o Lula diz. Mas as pessoas são livres para fazer escolha. Agora, só me permitam um único ponto. Tem várias coisas aqui que chamam a atenção, né? Ficha militar do Mauro Cid, declaração de conflito de interesse do ministro Alexandre Silveira, tem uma série de coisas. Mas a lista dos integrantes alocados no batalhão de guarda presidencial do dia 8 de janeiro, há um processo no Supremo Tribunal Federal condenando pessoas. Houve uma CPI para apurar este assunto. Há uma investigação paralela acontecendo. Por que não saber quem são esses militares? Até para se apurar eventual culpa. Culpa ou dolo? Por que não agiram? Porque tudo indica que ou o GSI e os militares que estavam lá eram completamente incompetentes para fazer o mínimo que eles deveriam fazer, que era proteger o Palácio Presidencial, ou agiram de má fé. Ou qualquer outra coisa, mas eu só vou saber isso, quem são as pessoas e se elas forem ouvidas num processo transparente. Nós estamos falando, não é esse o argumento? Depredação de prédio público? Quer dizer, qual é a razão do sigilo disso? Sigilo, neste momento, significa impunidade. Falta de transparência e impunidade. São duas coisas que não podemos tergiversar. Simples assim.
Pois é, Silvio, trazendo aí mais uma fala de Lula, ainda em campanha presidencial 2022, mais uma promessa não cumprida. Ele disse o seguinte sobre essa questão do sigilo dos documentos ainda da gestão Jair Bolsonaro, aspas, é uma coisa que nós vamos ter que fazer, um decreto, um revogaço desse sigilo que Bolsonaro está criando para defender os amigos. Fecha aspas para Lula em campanha ainda. O Lula é um mentiroso. Já está muito claro isso, né? Não é de hoje. A gente não precisava de 15 meses para saber que ele era um mentiroso. Basta acompanhar a sua trajetória política, basta acompanhar os 2 primeiros governos dele, que começou em 2003. Mas tem um ponto aqui, e o Piotr citou alguns casos específicos, porque são 1.339 pedidos de informação com base na Lei de Acesso à Informação. A maioria é feita por jornalistas, por exemplo. Nós aqui da Revista Oeste também fazemos com muita frequência pedidos com base na Lei de Acesso à Informação. Inclusive pedidos ao Palácio do Planalto que também foram negados, também entra nessa lista. Agora, olha só. Um deles, por exemplo, restringe, ou seja, impede que a população, que a sociedade saiba por que e o que o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, tratava com os seus funcionários. Isso não leva a alguma suspeição? Isso não levanta alguma suspeita? Por que as trocas de mensagens entre o ministro e diretores da área de Minas e Energia, evidentemente que aqui entra a Petrobras? Por que isso tem de ser mantido sob sigilo? A FUNAI também. Isso não levanta alguma suspeita? Yanomamis, por exemplo, que eles tentaram emplacar a agenda de genocídio, palavra que eles tanto utilizam logo no primeiro mês de mandato, em janeiro do ano passado, e as mortes aumentaram conforme a Revista Oeste, aliás, chegou a essa informação e publicou? Será que isso não levanta alguma suspeita? O que a primeira-dama Janja da Silva, como muito bem colocado pelo Augusto, não tem cargo, mas ocupa simplesmente o papel de primeira-dama? O que a vida privada dela esconde que os encontros não podem se tornar públicos? O que os procedimentos disciplinares de funcionários e do ministro da Educação escondem? Ou seja, era tudo mentira. Eu vou repetir esse termo. E aí eu fico imaginando o que é que está passando pela cabeça de quem votou no Lula porque tinha nojinho do presidente Jair Bolsonaro naquela eleição. O que é que está passando pela cabeça dessas pessoas nessa hora? Se é que eles têm alguma decência para reconhecer.